Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, quando você pode deixar de receber aí o benefício de incapacidade total e permanente e trocar por um outro benefício? O INSS pode fazer isso? Você pode, por exemplo, optar por um benefício mais vantajoso? Olha lá, você que recebe aposentadoria por invalidez aí. E mesmo você que está recebendo, por exemplo, auxílio-doença e deseja receber aposentadoria por invalidez ou trocar por um outro benefício, esse vídeo é muito importante. A aposentadoria por invalidez ela é concedida para aqueles segurados que se encontram permanentemente incapacitados para o trabalho, né? E você precisa comprovar isso através de perícia médica, onde você vai ter que apresentar toda a documentação, passar para o perito e convencer esse perito. No entanto, a aposentadoria por invalidez, em algumas situações, você pode deixar de receber, tá? Isso pode ocorrer, por exemplo, quando há mudança nas condições de saúde do segurado, quando você completa uma idade e pode ter outros tipos de aposentadoria se for mais vantajoso para você. Existem circunstâncias que o segurado pode deixar de receber, por exemplo, a aposentadoria por invalidez e optar por um outro benefício, por exemplo, como o auxílio acidente, aposentadoria por idade. Isso tudo está previsto na lei. E em alguns casos é vantajoso para o segurado. O benefício de aposentadoria por invalidez é devido a um acidente ou uma doença que se tornou permanente. Ela pode ser previdenciária, né, que é aquele acidente, doença no seu dia de folga, que não tem nada a ver, né, relacionado com a sua profissão, ou pode ser acidentária, que é dentro da empresa. Existe aí uma grande diferença num caso desse, principalmente no cálculo. Depois da reforma da Previdência de 2019, quando é previdenciário, que é um acidente, uma doença que não está relacionado, por exemplo, com a sua atividade profissional, o valor que você vai receber é em uma média de 60% daquilo que você recebia enquanto estava na ativa. Já quando é acidentário, por exemplo, que é dentro da empresa, doença relacionada ao seu trabalho, é 100%. Então, em alguns casos, como esse de receber 60% do valor, pode ser interessante, se você tiver direito e preencher requisitos para um outro benefício, seria importante. A comprovação da incapacidade permanente por meio da perícia vai ser realizada pelo próprio INSS. Você precisa ter a qualidade de segurado, né? Que é estar contribuindo com a Previdência no momento da incapacidade, e a carência, que em algumas doenças ela é isenta, mas na maioria dos casos você precisa ter 12 contribuições. Como eu falei, a reforma da Previdência de 2019, ela alterou bastante coisa, tá? Existem situações que você, por exemplo, pode substituir a aposentadoria por invalidez. Essas situações, você pode acessar um benefício que seja mais conveniente ou até que o valor seja maior. Ao atingir a idade mínima, por exemplo, aposentadoria por 65 anos para homens e 62 para mulheres, o segurado pode escolher em converter a aposentadoria por invalidez em aposentadoria por idade. Isso pode ocorrer porque a aposentadoria por idade, após as mudanças trazidas depois da reforma, pode oferecer até um valor superior pago a esse aposentado por invalidez. Mas veja bem, pessoal, o que nós estamos falando aqui nesse vídeo tem que ser muito bem avaliado. Não pode chegar, opa, eu tenho direito à aposentadoria por idade, é maior o valor, eu vou já pedir no INSS acessar a minha aposentadoria por invalidez e transformar por idade. Não faça isso sem antes ter certeza. E como você tem que ter certeza? Você precisa do extrato do CNIS, de preferência um advogado vai fazer os cálculos, vai ver se está tudo certinho com relação às contribuições, saber se você tem direito a algum tipo de aposentadoria. Então, nada de pressa, tá? E a troca por auxílio acidente? Em alguns casos, a aposentadoria por invalidez ela pode ser revisada e convertida em auxílio acidente, especialmente se o segurado recuperar aí uma parte da incapacidade. O auxílio acidente ele é indenizatório, você vai poder, por exemplo, retornar ao trabalho porque você vai ter uma sequela que diminuiu a sua capacidade, mas não impede você de retornar ao trabalho. Lembrando que o valor desse benefício ele é metade daquilo que você vinha recebendo, por exemplo, ou do auxílio doença ou da aposentadoria por invalidez. Um auxílio doença de R$5.000 que passa a ser auxílio acidente é R$2.500, mesma coisa. Aposentadoria por invalidez R$5.000, você passa a receber mensalmente R$2.500, quer dizer, a metade, e retorna ao trabalho, e isso vem junto com o salário, tá, pessoal? Bom, no caso de pensão por morte, o segurado de aposentadoria por invalidez
invalidez. Por exemplo, ele também é dependente de um outro segurado que venha a falecer. Como é que faz aí? A pensão por morte pode acumular com a aposentadoria por invalidez? Não, pessoal, não pode acumular. Nesse caso, o segurado vai ter que optar pelo benefício mais vantajoso, no caso, aquele que tem maior valor. A outra possibilidade de troca é por tempo de contribuição. Olha lá, aposentar por tempo de contribuição. Se você atingiu o tempo mínimo de contribuição, isso também pode se aplicar especialmente você verificar também se o valor da aposentadoria, no caso do tempo de contribuição, ela é vantajosa ou não. Todos esses casos, o que interessa mesmo para o segurado, por exemplo, as aposentadorias por idade e tempo de contribuição, você se livra desse negócio de pente fino, dessas convocações, você fica liberto disso. Agora, o caso de recebimento de valores, é preciso estar bem ciente, ter um cálculo correto para você saber se é vantajoso. Para quem se aposentou por invalidez antes da reforma da Previdência, esses continuaram recebendo praticamente, mesmo quando se aposentaram pelo previdenciário, que foi um acidente que não tem nada a ver, uma doença que não tem nada a ver com o profissional, recebiam quase 100% daquilo que tinham na ativa. Então precisa se fazer uma avaliação muito criteriosa, porque de repente você, eu vou trocar por tempo de contribuição, e você recebe praticamente 100% daquilo que estava na ativa entre o fator previdenciário. Por exemplo, no caso desse tempo de contribuição, e o valor da tua aposentadoria diminui. Então é uma coisa que deve ser estudada com calma, tá? Sem pressa. Todo mundo tem direito a revisar, por exemplo, benefícios do INSS. Na aposentadoria por invalidez, infelizmente a lei dá esse direito ao INSS a qualquer momento de convocar para uma perícia. Se você recuperou, por exemplo, na visão do perito, a capacidade parcial ou total, seu benefício de aposentadoria por invalidez, ou ele vai ser convertido para auxílio acidente, ou então ele vai ser cessado. O procedimento de revisão começa com a convocação, né? Nós estamos tendo pente fino, a aposentadoria por invalidez ela não foi chamada, mas isso não impede de qualquer momento o INSS chamar, devido aí a uma inconsistência na documentação, uma suspeita de fraude. Agora nós temos a inteligência artificial que está fazendo uma varredura na documentação. Então, agora, exceções para aposentadoria por invalidez, do caso de pente fino, somente aqueles que já completaram 60 anos, aqueles que têm 55 anos ou mais e recebem o benefício há mais de 15 anos, e os portadores de HIV. Não estando nessas condições, podem ser chamados, tá? A consequência da cessação do benefício para quem recuperou a incapacidade de aposentadoria por invalidez, dependendo o tempo que você recebeu o benefício, ele não vai encerrar imediatamente, tá? Como o auxílio-doença. Quando você passa numa perícia e encerra o seu benefício de auxílio-doença, você só recebe aqueles dias que o benefício ficou ativo. Na aposentadoria por invalidez, se você tiver mais de 5 anos recebendo esse benefício, você tem direito à mensalidade de recuperação, tem outras vantagens no caso, tá? Nós temos vídeos que nós falamos com relação à mensalidade de recuperação, o adicional de 25%, tá? Então é muito bom você acompanhar sempre nossos conteúdos para vocês terem noção. Bom, e com relação às regras de cálculo depois da reforma da Previdência, está no Supremo Tribunal Federal um julgamento aí para ver se isso vai ser considerado constitucional ou inconstitucional. Estamos torcendo, né, para que seja considerado inconstitucional, porque quem se aposentou uma semana antes da reforma da Previdência ganhou 100%. Na semana seguinte da promulgação da reforma, a pessoa já passou a ganhar 60%, quer dizer, caiu quase pela metade o valor. E os requisitos continuam os mesmos. Então, nós estamos, só que já foi falado, né, que se caso o STF reconheça que é inconstitucional, todos os segurados que se aposentaram por invalidez depois da reforma da Previdência vão ter cálculos para revisar os seus benefícios. E com esses cálculos vai dar direito a uma grande revisão e grande montante de valor. E o que já foi falado? Que se aprovar isso no Supremo, pode quebrar a Previdência Social. Quer dizer, então, não estão nem aí para o direito do segurado, se ele foi prejudicado ou não, né? Não quebra a Previdência, viagens, passeios, desvio de dinheiro. Agora, quando é para pagar o que é direito do segurado, aí quebra a Previdência, tá? Bom, para você
que chegou à conclusão que vale a pena trocar de benefício, você deve fazer o seguinte procedimento administrativo. Você vai ter que fazer uma solicitação formal, tá? Vai ter o acompanhamento médico, apresentação de novos documentos. O primeiro passo para a troca de benefício é você preencher um requerimento junto ao INSS, informando aí a intenção e justificando a base da legislação que você tem direito e a sua condição de saúde atual faz com que você possa trocar de benefício. Para a troca de benefício será avaliado, essa documentação tem que ser atualizada, as condições de saúde, a revisão de benefício, tudo vai ter que incluir laudos, atestados, aplicáveis, relatórios, e você tem que preencher os requisitos. No caso aí, por exemplo, para aposentadoria por idade, tem requisitos que você tem que preencher: a idade, tempo de contribuição, a aposentadoria por contribuição, por pontos. Existem aí requisitos para cada espécie de aposentadoria, tá? A perícia médica é um dos elementos centrais para concessão ou revisão de aposentadorias ou benefícios do INSS. O INSS ele é responsável por tudo isso. Quando o segurado discordar, por exemplo, de uma decisão, ele pode recorrer administrativamente ou até na justiça. No caso, se você tem direito, por exemplo, a converter esse benefício de aposentadoria por invalidez e você requereu no INSS e não foi reconhecido, você pode entrar na justiça para fazer isso, tá? Nesses casos, o juiz vai avaliar. Casos de benefício de incapacidade, vocês sabem, né? Nós sempre falamos, você vai ter que passar por perícia judicial. Num caso desse de conversão para aposentadoria por um outro tipo de aposentadoria, não é necessário você passar por uma perícia judicial. É o que eu falei, você vai ter que comprovar para o juiz que você tem os requisitos preenchidos para o outro tipo de aposentadoria e você quer fazer essa troca. E o INSS está impedindo. Eu não sei, eu não peguei nenhum caso como esse, mas pode ser que demore um pouco, né? Os trâmites de um processo judicial, eles são demorados, principalmente porque a justiça está abarrotada de processos contra o INSS. Somente em 2023 foram 4 milhões de processos. É o campeão de processos na justiça em todo o país, o INSS, tá? Então presta bastante atenção, tá, pessoal? E com relação ao auxílio acidente, a aposentadoria por invalidez, ela pode sim ser convertida. Do mesmo jeito, quem recebe o auxílio acidente e essa sequela tem um agravamento e ela se torna total e permanente, pode se passar de auxílio acidente para aposentadoria por invalidez, tá bom? Então fica aí essa dica, não tome atitude precipitadas, você tem que fazer uma consulta com um advogado num caso desse, é importante, porque você tem que apresentar o CNIS, tem que ser visto se todas as contribuições conferem, se não tem nenhum buraco ali que alguma empresa deixou, porque se você tomar uma atitude precipitada, cessa a sua aposentadoria por invalidez e no momento que você faz o pedido para uma outra aposentadoria, você não preencher o requisito, não tem volta, tá bom? Então não tome atitudes precipitadas. Se você está chegando aqui no vídeo, no nosso canal pela primeira vez, gostou do nosso conteúdo, não deixe de dar um like, vai fortalecer muito o nosso trabalho. Aproveite todos os nossos vídeos, são vídeos com informações, atualizações, caminhos, soluções. É muito importante. Se você conhece alguém que está no INSS, precisa dessas informações, compartilhe esse vídeo ou indique o canal. Você vai estar ajudando muito essa pessoa, tá bom? Outra dica muito legal é você se inscrever, ativar o sininho para todas as notificações, porque o YouTube não está entregando vídeo para todo mundo. E caso você não seja inscrito e o sininho não esteja ativado para todas as notificações, você pode perder vídeos super importantes, com informações atualizadas que podem resolver aí o problema que você está passando no INSS. Então você só tem a ganhar com isso, tá bom? Meu amigo e minha amiga, muitos comigo já há um bom tempo, alguns já desde o início do canal, meu muito obrigado, que Deus abençoe a vida, a casa, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.